Hoje vou continuar no tema da família e vou falar especificamente sobre esse tema, verbos que famílias têm dificuldade em conjugar. Quais eram as tuas aulas preferidas na escola? Existem pessoas que gostavam mais de aulas de exatas, então porque gostavam de exatas, gostavam de matemática, gostavam de física, gostavam de química, né? Eram mais dados aos números, tinham o maior prazer em mexer com essas questões assim, de fazer cálculos, de mexer com tabelas e de poder explorar esse mundo mais absoluto. Mas também existem pessoas que são mais voltadas a humanas. E quem é mais voltado a humanas prefere aulas como história, geografia, aula de literatura e outras aulas tantas assim. Mas eu não sei você, sabe? Eu sou professor hoje em dia. E como professor eu preciso muitas vezes fazer o que eu digo que eu não gosto, que é ensinar gramática. Eu preciso muitas vezes falar para as pessoas, olha, isso aqui a gente faz desta forma por causa disso. Você, quando olhar essa situação numa frase, numa estrutura, quando você quiser apresentar uma ideia, você vai trabalhar com as palavras desta forma. E em português, especificamente, não era a minha grande paixão. Eu não gostava de fazer aula de português. Eu prestava bastante atenção, eu procurava fazer o meu melhor, mas uma das coisas que nos incomodam muito na nossa língua é que quase tudo que a gente aprende existe a bendita da exceção. E você tem que aprender todas aquelas regras que quebram a regra principal, para que você possa finalmente entender como funciona toda aquela estrutura. E eu acredito que eu procuro muito cuidar as palavras que eu uso, para que eu não conjugue nenhuma palavra errada, para que eu não fale nenhuma palavra de forma incorreta. Mas ainda assim, eu não gosto muito de gramática. E sabe, essa pregação não vai ser sobre gramática, por mais que os irmãos me conheçam, sabem que eu sou uma pessoa que é apaixonada por olhar detalhes da língua, olhar palavras, olhar o jeito que a palavra foi colocada dentro daquele texto, o propósito pelo qual o autor realmente escolheu aquela palavra em detrimento a outra palavra, que também poderia dar o mesmo sentido, ou pelo menos um sentido parecido, mas ele especificamente escolheu esta ou aquela palavra para que aquela ideia pudesse gerar links nas pessoas que estavam ouvindo. Esse ano eu estava falando com o pastor Wesley, hoje, depois do almoço, eu tenho acompanhado um podcast que infelizmente ainda não tem em português, mas eu digo ainda porque eles estão trabalhando em colocar em vários idiomas esses podcasts. E nesse podcast, eles estão trabalhando a leitura do ano somente no Pentateuco. Os 5 livros da Bíblia, os iniciais, eles vão trabalhar durante um ano inteiro esses livros. E eles estão trabalhando numa coisa que eu nunca tinha me deparado, apesar de que quando você assiste ou estuda certos livros da Bíblia, normalmente essa é a maneira como nós fazemos a nossa maneira de nos abordar, essa palavra que eu queria, abordar o tema, que é olhar palavras em específico e como aquelas palavras em específico elas estão trabalhando e estão querendo que nós caminhemos e formemos conceitos através daquelas palavras linkadas. Então, o que eles estão trabalhando naquele estudo são o que eles chamam de movimentos. Não estão trabalhando com capítulos, com versículos, mas em movimentos. Até porque capítulo, versículo, os irmãos já sabem muito bem, são criações nossas. Somos nós, humanos, que criamos essas divisões aqui. O texto não tinha essas divisões. Nos ajudam muito para que eu possa aqui, durante uma mensagem, falar, abra comigo para, e o irmão vai lá comigo para. Então ajuda muito essas divisões, com certeza. Não menosprezamos elas. Mas algumas vezes elas nos limitam na nossa maneira de enxergar o que a Bíblia quer dizer, o que a Bíblia está ensinando. Então eu estou aprendendo muito por causa de olhar esses movimentos. Né? Como Deus começa todo o Gênesis 1 lá no início falando sobre bênção. O primeiro movimento é sobre a bênção. Deus abençoa os animais, depois Deus abençoa os homens, aí depois ele vai abençoar as famílias, e assim ele vai abençoando e abençoando e abençoando. E aí ele vai para o segundo movimento e assim por diante.
E é muito gostoso você poder estudar a palavra de Deus. Mas aqui, novamente, o meu sentido, minha ideia, não é ter uma aula de gramática, de que eu vou agora falar sobre verbos, e a gente vai trabalhar sobre os verbos propriamente. A dificuldade do verbo aqui não se dá quanto à maneira de verdadeiramente conjugar o verbo. Quando você vai declinar o verbo, como nós chamamos, esses verbos não são difíceis de fazer isso na gramática. Porém, na prática, dentro do lar, dentro da casa, esses verbos são dificilmente bem conjugados. Eles dificilmente são bem aceitos. A maneira como nós tratamos esses verbos dentro dos nossos lares é que não são bem trabalhadas, não são bem feitas, não há uma conjugação, ou seja, o trabalho unido de todos nós ao redor desses verbos. A mensagem ela é focada especificamente aqui na família, mas com certeza ela não se isola no ambiente familiar, porque também nós aqui como igreja somos uma família. Somos comprados pelo sangue de Cristo, todos nós que somos salvos, e nos tornamos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E por isso, esses verbos que nós vamos tratar aqui nessa noite não estão exclusivamente limitados a você dentro da sua casa, a você dentro das suas quatro paredes que fazem parte do seu lar, mas também abrange a nossa vida aqui como comunidade, como membros de um só corpo que nós somos em Cristo Jesus. E o primeiro verbo que nós vamos trabalhar e muitas famílias têm dificuldade em conjugar é o verbo amar. O verbo amar é um verbo que existem muitos momentos que é muito difícil para nós conjugarmos. Nem sempre é fácil amar algumas pessoas. Parecem que tem pessoas que fazem de tudo para que o nosso amor não aconteça. Nós demonstramos amor, nós demos atos de carinho para essas pessoas, nós fizemos boas coisas, respeitamos aquelas pessoas e todo o amor que eu devotei, todo o amor que eu investi nessa pessoa não teve retorno para mim. E é exatamente esse o X do problema, a razão do problema. Muitas vezes nós não amamos porque amamos. Nós amamos porque queremos receber amor. Nós amamos com o intuito de receber, investimos tempo, investimos dinheiro, dedicação, não porque nós amamos necessariamente aquela pessoa, mas no final das contas, tudo o que a gente quer é receber um benefício em troca. Você até pode dizer que não é essa a tua motivação. Porém, por detrás disso é demonstrado que essa é a verdade quando esse amor não é retornado. Se você ama e a pessoa não te ama e você continua amando, isso mostra que você verdadeiramente ama, independente do resultado do seu amor que está sendo dado. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. O Sermão do Monte certamente é um daqueles sermões mais ricos que nós temos da vida ministerial do Senhor Jesus. Porque é um sermão que abrange muitas áreas do nosso viver. Abrange muitas situações práticas do nosso dia a dia. E com certeza esse é um sermão importante para todos nós. E no final do capítulo 5, começando no versículo 43, Mateus 5, 43, nós vamos ler até o final do capítulo e depois nós oraremos. Diz assim a palavra do Senhor: ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, mas para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também
o outro mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como também perfeito é o vosso Pai Celeste. Vamos orar. Pai, peço tua orientação, peço que o Senhor possa nos ajudar nessa noite a mais uma vez abrirmos a tua palavra e mais uma vez possamos trabalhar ao redor dela. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu tua palavra, que nós não estamos nesse mundo sem um rumo, sem uma orientação para o nosso dia a dia, mas a tua palavra constantemente deve trabalhar em nossas vidas e agradecemos por tê-la em nossas mãos. Nos abençoa, nos dá nosso foco agora nesse tempo aqui para juntos podemos meditar na tua palavra e possamos sair daqui mais próximos do Senhor Jesus Cristo para o benefício das nossas famílias, para o benefício propriamente nosso, para o benefício da igreja e também para o benefício de todo o mundo, Pai. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então aqui nós vemos o Senhor Jesus trabalhar de maneira muito clara essa questão do amor. O amor aqui é trabalhar de uma maneira muito clara. E se você vai no original e você vai ver no grego qual é o amor, porque a gente sabe pelo menos se você já ouviu 1, 2, 3 mensagens, você provavelmente se deparou com a explicação de que existem 3 amores na palavra, no grego, que são expressos muitas vezes. É o amor filéu, que é o amor fraternal entre amigos, entre irmãos. O amor eros, que é o amor de relacionamentos entre homens e mulheres. E o amor ágape, que é esse amor que está aqui descrito dentro do texto de Mateus capítulo 5. E muitos gostam de dizer, quando vão expressar o que é o amor ágape, dizendo que esse amor ágape é o amor perfeito, é o amor do próprio Deus. E muitas vezes usam a ideia de que, sendo este o amor de Deus, é um amor muito superior, é um amor de um alvo elevado demais, e que por causa disso eu não consigo amar da forma como Deus quer que eu ame. Porque é um amor muito alto, é um amor que somente Deus poderia fazer, e por isso que ele deu em amor o seu filho. Então ele é um amor muito superior ao amor que eu posso me expressar. Mas, irmãos, tenha certeza de uma coisa: sem Cristo, sem Deus na sua vida, o seu amor filéu não presta. O seu amor fraternal sem Cristo, ele não é bom. O seu amor eros dentro do relacionamento de casal sem Cristo, ele não é bom. Ele é pecaminoso, ele é errado, ele está sem a graça atuando ali. E, obviamente, o seu amor, que deve ser expresso em todas as suas relações, que é o amor ágape, ele não vai existir também. Então não é somente o amor ágape que é impossível para nós alcançarmos. Qualquer tipo de amor sem Cristo é impossível de nós alcançarmos. Mas nós, que somos salvos pela graça, que fomos remidos por Cristo, dependendo de Cristo, com os olhos voltados para Cristo, nós podemos amar dessa forma verdadeiramente. Verdadeiramente. Em João, não precisa ir abrir lá, porque eu vou só citar, em João capítulo 13, pegando o nosso exemplo máximo, que é o Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 13, ele vai dizer que Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. O amor de Cristo é um amor que vai durar sempre. E é esse o mesmo amor que nós devemos ter como igreja, como famílias. Não é um amor circunstancial. Não é um amor que quando eu me casei, eu estou cheio de amor para minha esposa. Não é um amor de um pai, de uma mãe, quando vê um nenezinho saindo da barriga. E aí depois, quando chega na adolescência, fala, essa criança só me causa problemas. Não é um amor que vai depender do momento. É um amor que vai perdurar todos os momentos. E quando eu olho para Cristo, é assim que eu consigo amar e não deixar de brilhar a luz
sobre aquele que não me ama. O próprio texto de Mateus, capítulo 5, vai dizer que Jesus, ele vai fazer essa comparação com Deus, no versículo 45, dizendo, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol, o seu sol, sobre os maus e os bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Você já imaginou se a dependência de eu ter sol amanhã fosse o meu amor por Cristo, o meu amor por Deus? Se o mundo dependesse de pessoas que amassem a Deus para que pudesse brilhar o sol sobre aquelas pessoas, como seria esse mundo? Eu sei como seria esse mundo. Uma grande escuridão. Porque nós, verdadeiramente, se tentamos só por nossos próprios esforços, nós não sabemos amar a Deus. Mas é assim que Deus ama. Não importa se é alguém que está retribuindo amor para Ele. Porque eu sei que nesse mundo existem pessoas que são satanistas. Ou seja, que adoram justamente aquele pelo qual nós falamos, olha, fugir de Satanás. Não esteja arredado no caminho de Satanás. E Deus não deixa de fazer o sol brilhar. E é tão bacana, eu acho tão bacana, que o detalhe aqui é que não é que ele faz nascer o sol. Ele faz nascer o seu sol. É meu. O sol é de Deus, é criação dele. E pela bondade dele, ele compartilha a sua criação, fazendo com que o seu sol possa brilhar sobre mim. Então o amor verdadeiro é isso, é eu dar uma coisa que é minha em amor por alguém que talvez não mereça isso. É eu compartilhar uma coisa que é minha, porque eu amo, independente do que as pessoas fazem, de retorno com o meu amor. Então é muito fácil, e ele vai citar dois exemplos claros aqui sobre essa situação de amar só quem te ama. Versículo 46, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Qual é a vantagem? Qual é a vantagem de amar quem te ama? Não fazem os publicanos também o mesmo? Os religiosos, aqueles que se dizem pessoas que representam a Deus, eles fazem assim também. Então não é assim que tem que funcionar com o nosso amor. O Rick Warren ele vai dizer que aprender a amar de forma desprovida de egoísmo não é uma tarefa fácil. E isso vai de encontro com a nossa natureza autocentrada. O Moody ele também disse que o mundo não entende teologia. O mundo não entende dogmas. Mas o mundo ele é capaz de entender amor. Quando nós amamos, nós comunicamos uma mensagem que é mundialmente entendida. A pessoa pode não entender da Bíblia. A pessoa pode nunca ter aberto uma página da Bíblia. Mas quando eu mostro um amor que não é um amor normal, porque as pessoas estão constantemente sendo bombardeadas por amor. Mas quando vem aquele amor que não é um amor que a gente está acostumado a enxergar no dia a dia. É um amor que é superior, que é mais puro, que é mais dedicado, que se desprovém de toda a necessidade de receber em troca algo. Quando nós comunicamos isso, o mundo entende e pensa, por quê essa pessoa está fazendo assim? O R.C. Sproul, ele vai dizer o seguinte, no Novo Testamento, amor é mais que um verbo. É mais um verbo que um substantivo. Tem mais a ver com agir do que sentir. O chamado a amar não é tanto um chamado a um estado de sentimento, mas sim a uma qualidade de ação. E esse amor que age, que se demonstra, que é enxergado, é que deve florir ao nosso redor. Esse deve ser o amor que nós temos. E eu sei, irmãos, todos nós temos aquelas pessoas que a gente diz que parece uma pedra dentro do nosso sapato. Se tem uma coisa que incomoda, é quando alguma pedrinha está lá dentro. Você não consegue continuar caminhando com naturalidade. Aquilo vai te afetando, vai te machucando. E se você não fizer alguma coisa, aquilo vai te machucar cada vez mais. Mas pessoas que quando nos vêm à mente, essas pessoas assim que são nossas pedras de sapato, elas são o quê? Uma grande dificuldade de pensar, eu preciso mudar por causa dessa pessoa.
Mas esse é o chamado de Cristo para nós hoje. Vai comigo rapidamente para 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, versículo de número 18. 1 João 3, 18. Olha como o João vai nos comunicar essa situação do amor. João vai dizer assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e naquilo que pedimos dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Agir. Nós precisamos agir. Quando nós vemos uma situação, nós não podemos simplesmente ignorar. Eu sei que nós temos que ter sabedoria em muitas coisas. Muitas coisas. Por exemplo, me dói, nós hoje fomos expostos por várias vezes durante nossas idas e vindas pela cidade, quando alguém está num semáforo, e ele chega falando: eu estou com fome, minha família tem fome, meus filhos precisam disso, eu preciso de tal coisa. Irmãos, isso é uma coisa particular, você faz o que você quiser. Eu nunca dou dinheiro na sinaleira. Nunca. Nunca. Porque eu entendo que eu não estou ajudando esta pessoa a sair daquela condição. Eu não estou ajudando aquela pessoa a sair daquela condição. Isso não significa que eu nunca faço coisas para ajudar outras pessoas. Se tem uma coisa que eu fico sempre atento, é fulano disse que precisa de dinheiro para fazer tal coisa. Se eu conheço fulano, se eu sei qual é a coisa, eu gosto de ajudar. É a minha maneira de trabalhar com o meu dinheiro, para fazer uma ação benéfica. Então eu não gosto de dar dinheiro. Eu olho aquilo, eu olho a pessoa, me dói no coração, eu procuro muitas vezes ter alguma coisa para dar, apesar de que também eu já ouvi, porque minha irmã trabalhou uma época numa organização chamada CUFA, Central Única das Favelas. E eles lá ensinavam que não era bom nem dar, vamos dizer assim, 1 quilo de arroz, de farinha, de seja o que for, porque isso vira dinheiro. Por mais que você não dê o dinheiro, isso vira dinheiro. Tanto que uma coisa que minha irmã uma vez me ensinou, quando a gente foi, um rapaz falou: eu estou com fome. A gente foi numa lanchonete, a gente pegou lá um lanche com refrigerante, e o refrigerante, a latinha, a gente abriu e deu para ele. Porque ela falou: se você dá isso fechado, ele pode negociar essa latinha. Então dá aberto, que aí já fica ruim. Já não é a mesma coisa, as pessoas já não vão valorizar da mesma forma. Então são essas coisas que nós temos que ter consciência. Dói meu coração ver alguém pedir. Porque eu penso, eu não tenho o mínimo de preocupação de chegar e pensar: eu não sei o que eu vou comer durante essa semana. Eu não tenho essa preocupação. Eu sei que eu tenho comida no meu armário. Eu sei que se eu precisar ir ao mercado, eu tenho condições de comprar as coisas que eu gostaria. Mas a gente tem que também ser prudente, às vezes, de como nós fazemos isso. Mas o que eu gostaria de enfatizar com essa questão do amor aqui é que a gente deve agir. Não é porque eu não faço isso que eu nunca faço nada. Não é porque eu tenho essa minha perspectiva que um dia, daqui a pouco, a gente não vai se juntar e vai nessas esquinas com almoços prontos e vamos conversar com eles enquanto eles comem. Não sei, pode ser que um dia sim, mas nós precisamos ser pessoas que agem. Se o irmão quer contribuir com pessoas nas esquinas, não é problema algum, eu não vejo como algo errado, só não é a minha maneira de tentar ajudar as pessoas.
O Moody, ele falou uma frase também muito importante que é: fé faz todas as coisas possíveis. Amor faz todas as coisas mais fáceis. Quando nós fazemos com amor, parece que as coisas fluem mais facilmente. Quantas vezes a gente não vê esses mutirões que as pessoas fazem campanhas para ajudar, e a gente vê sorriso na cara e a gente sabe que as pessoas estão moídas de cansado. Mas elas fazem porque estão cheias de amor. O Rick Warren também falou que o melhor uso da vida é amar. A melhor expressão de amor é o tempo. O melhor tempo para amar é agora. Nós precisamos agir, nós precisamos fazer, não podemos ficar postergando essas atitudes. Nós precisamos amar de fato, não só de palavra, nem só de língua, mas de fato e de verdade. As pessoas precisam comprovar. O que é um fato? É quando eu tenho uma informação e essa informação ela é confirmada. A pessoa tem como confirmar aquilo. Vem cá, ele ama mesmo? Como você pode me provar que ele ama? Porque ele faz isso. Realmente, isso é amor. Fazer isso é demonstração de amor. Isso é demonstração de amor. É amor colocado em prática. E nós reconheceremos, eu acho bonito isso, através do amor que nós somos da verdade. É uma coisa que a gente começa a pensar e meditar, a gente pensa, como é que pode? Não é natural meu fazer isso, não é o que eu sou, mas por causa de Cristo em mim é que eu faço o que eu faço, e meu coração fica calmo, meu coração se tranquiliza. Então, o primeiro verbo que muitas famílias têm dificuldade em conjugar é o verbo amar. O segundo verbo que nós temos muitas vezes dificuldades de conjugar é o verbo servir. É o verbo servir. Eu creio que esse é um verbo que fala em especial para mim, porque eu amo verdadeiramente servir. Eu sou uma pessoa que, não é que eu sou o cara que faz todas as coisas, tarará, mas eu gosto de fazer coisas para as pessoas. É uma maneira que eu expresso o meu amor para as pessoas. Né? Por exemplo, uma coisa simples. Meu cunhado comprou um guarda-roupa. Eu montei o guarda-roupa. Pergunta para mim quantos guarda-roupas eu montei na minha vida. Um depois que eu montei aquele guarda-roupa. Eu nunca tinha montado guarda-roupa. Eu fiquei com muita raiva daquele guarda-roupa. Eu não entendia aquelas instruções daquele guarda-roupa. Eu não conseguia entender como é que aquelas pecinhas ali encaixavam. E o que mais me deixou curioso é que no final sobrou peça. E aí você fala, eu fiz coisa errada aqui. Porque sobrou parafuso, sobrou pecinha para encaixar lá e ia cair. Eu falei, agora faz o quê? Espero que nunca aquela porta de vidro caia sobre ele, porque sobrou peça. Mas eu averiguei, eu olhei aquele desenho de novo, eu contei o número de parafusos e sobrou. E eu falei, sei lá o que aconteceu. Mas é uma maneira que eu gosto de expressar. Eu gosto de expressar assim. E também comunica comigo amor. Quando alguém faz algo para mim, isso me comunica amor. Eventualmente, meus pais, eles passam alguns dias lá em casa. E se é uma época boa para mim, é esse tempo. Por quê? Porque não é uma casa em que você mora sozinho, quem lava é você, quem passa é você. Passa não. Eu não gosto de passar roupa. Eu acho que devia ter uma instituição mundial de que o ferro de passar roupa é uma invenção que deveria ser abolida da história da humanidade. Todo mundo tinha que ser feliz, amassado. Ninguém tinha que ficar com vergonha de minha camisa está amassada hoje. Tinha que acabar isso. Para mim isso é uma coisa do passado. Mas é muito bom quando eu chego em casa e eu vejo a minha arara, porque eu tenho uma arara lá em casa, com todas as minhas camisas passadinhas. As camisas que eu vi nos últimos domingos, todos, irmãos, eu não passei nenhuma delas. Todas estavam lá. Essa camisa estava passada quando eu peguei da arara e pensei, vou usar nesse domingo. As camisas que eu usei nos últimos domingos já estão lavadas. Já estão num cabide. Mas passadas elas não estão. Elas não estão passadas porque não gosto de passar. Não gosto. É muito bom chegar e o almoço está pronto. Para mim, outra coisa que me ajuda muito, é muito bom
Tem essa imagem aqui. Essa imagem não fui eu que produzi. O pastor Wesley me mandou essa imagem ontem, falou, essa imagem está boa para você? Eu falei, está ótimo. Está ótimo, está lindo, está comunicando, está claro, está clean. É a maneira como eu enxergo que deve ser uma imagem. É clean, comunica bem, está certinho. E às vezes eu incomodo ele, eu falo, essa imagem não está legal. A última vez que eu preguei sobre o Dia das Mães, eu olhei aquela imagem e falei, essa imagem não é exatamente o que eu imaginava do tipo de família, porque é uma mãe com um filho. E a imagem que eu tinha originalmente era uma mãe com uma filha. Aí eu falei para ele, o pastor tinha toda a autoridade de falar para mim, então se vira você. Não, ele procurou uma outra imagem, ele encontrou uma outra imagem e colocou para mim a imagem mais parecida com o que eu estava imaginando. Então, servir, as pessoas fazerem coisas para você também é algo benéfico, mas muitas vezes tudo o que nós queremos é que as pessoas nos sirvam e não que nós façamos algo para as pessoas. Maridos, quantas esposas dariam um braço delas por uma massagem? Você chegar no fim do dia, porque a mulher trabalha muito no lar. Uma casa para estar arrumada, ela exige muita atenção, é muito detalhe, é muita coisa. E se você chega lá e faz uma massagenzinha que seja no pé da sua esposa, aquilo vai ser maravilhoso. Talvez você precise, sei lá, dizer assim, não, amor, eu vou ser além disso, eu vou lavar os seus pés. E você não está lavando os pés por causa de amor, é porque você quer massagear. Mas se você massagear direto, você não vai resistir até o final da massagem, devido ao cheiro. Mas você vai e mostra amor ao lavar o pé dela também. E depois massagear o pé dela, lixar o pé dela, fazer o que for necessário. Quantas e quantas irmãs não dariam tudo por causa disso? Irmãs, quantos maridos não ficariam cheios de amor por ti se você dissesse, eu vou lavar nosso carro? Talvez seu marido é daqueles que ama muito o seu carro. Então, pelo menos ofereça aspirar o carro por dentro. Para que ele não vai dizer, você está esfregando da maneira errada a esponja, você está arriscando toda a lataria, mas limpar os bancos, isso é mais difícil de dar algum problema. Então vai e demonstra amor fazendo algo que é natural dentro da rotina do lar, ser uma função dele. É claro que eu não quero interferir no seu lar. Tem famílias que vão ficar felizes. O homem indo trabalhar, ganhando sustento, a mulher trabalhando muito dentro do lar e está tudo bem. Isso não faz mal, mas às vezes é legal a gente poder servir filhos. Seus pais com certeza amariam se você dissesse que um dia vai cuidar das plantas, limpar os vidros da casa. Puxa, como é trabalhoso limpar um vidro. Ou você dissesse que se você já é um pouquinho mais velho, hoje eu vou cozinhar, hoje eu vou fazer isso, demonstrando amor para com os outros. Existe espaço dentro de todos os nossos lares para nós servirmos. E o que a palavra fala sobre isso? Vai comigo para Lucas 22. Lucas, capítulo 22. Lucas 22, versículo 24. Lucas 22, 24 vai dizer, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Versículo 26. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve à mesa? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Veja como Jesus joga na cara deles justamente
o pecado deles. Vocês querem saber quem de vocês são maiores? Qual de vocês desses 12 aqui é o maior desse grupo? Espera um pouquinho. Da onde é que vocês pararam de olhar para mim e começaram a olhar entre si? Quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor Jesus Cristo e começamos a olhar entre nós mesmos, tem muito problema acontecendo entre nós. E Jesus vai justamente dizer isso. Olha, os que dominam são assim no mundo, mas vocês é diferente. Não é sobre ser maior, é sobre ser menor. Não é sobre ser quem dirige, mas ser como que serve. Porque eu, aqui no meio de vocês, eu sou como que serve. Eu sou como que serve. Marcos 10, 45, Jesus vai declarar claramente que Jesus ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus ele estava sempre disposto a prestar serviço a todos. Eu acho muito interessante. Desculpa, se você não assistiu The Chosen até agora, depois de todas as mensagens que eu já trouxe, olha, me perdoa pelo spoiler, tá? Mas tem um episódio na temporada 2 que eles armam uma tenda, tipo uma barraca, e Jesus começa a atender as pessoas que estão com dificuldades. E aí é uma fila enorme de todos os tipos de pessoas. E eles até começam a discutir, dizendo, esses aqui nem estão preocupados com Jesus, eles só querem receber o benefício de Jesus. E aí o dia vai passando e aqueles discípulos eles começam a não estar mais ali ajudando Jesus em toda aquela função, mas eles se assentam numa roda e começam a conversar. E daqui a pouco eles começam a discutir entre si e acusar que você era cobrador de impostos, falando para Mateus e tudo mais. Você nem amava a nossa nação e tarará, tarará. E no final do episódio vem Jesus. Acho muito boa essa cena. E ele vem podre de cansado. Mas podre de cansado. Sabe, exausto, exausto, exausto. Ele passa por eles assim, já não comeu o dia inteiro, não fez nada, só ficou lá ajudando. Ele passa, olha para eles e fala, boa noite. E vai dormir porque ele está podre, está acabado. E aquilo dá um silêncio constrangedor. Sabe o famoso silêncio ensurdecedor? É esse o silêncio que aconteceu ali naquela cena. E eles começam a meditar. Nós aqui discutindo entre nós. E ele servindo, e ele servindo, e ele amando o próximo, ele amando aqueles que não mereciam ser amados, mas continuava a amar, e continuava a servir. E amor e serviço, eles andam muito juntos. Vai comigo para João capítulo 13, e você vai ver que amor e serviço são coisas que andam muito próximos. São demonstrações de uma vida com Cristo que andam sempre juntas. João 13, versículo 12. João 13, versículo 12, aqui, chegando no final, a gente já falou antes, no início da pregação, sobre 13:1, que dizia que Jesus amou-os até o fim. No versículo 12 vai dizer, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Se você tem consciência destas coisas,
se você sabe que sua função é servir, se você sabe que sua função é ser humilde, porque o seu mestre e Senhor foi humilde e serviu e amou até o fim, se você sabe dessas coisas e que você pratica, você é uma pessoa feliz. Você é uma pessoa feliz. Você encontrou a verdadeira felicidade. Você não está mais trabalhando com o intuito de receber nada em troca. Você serve porque você ama. Você se dedica porque você ama, independente do que as pessoas falem de ti. Independente do que as pessoas pensem de ti. Filipenses capítulo 2, rapidamente, só para pegar mais uma vez o exemplo de Cristo em serviço para conosco. Filipenses capítulo 2, versículo 3, ensinando como nós devemos agir na questão do serviço. Filipenses 2:3 vai dizer: nada façais por partidarismo. Olha que palavra boa para a época quem está chegando. Não façais nada por causa de partido, porque eu sou desse, não daquele, porque eu amo esse grupo e não aquele, ou por vanglória, ou para ser exaltado, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem, não, de servo, tornando-se semelhante, em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o padrão. Esse é o exemplo de serviço. Esse é o exemplo do como eu devo tratar. Não é por partidarismo, não é para receber nenhuma benfeitoria, algum reconhecimento. Eu não quero ser o próximo ganhador do Rotary Club de melhor cidadão da sociedade da cidade de Porto Alegre. Eu não quero ter uma praça com meu nome. Eu quero servir em semelhança ao exemplo do meu Senhor. E se isso depender, e se isso me exigir chegar ao ponto de perder a minha vida, assim será melhor para mim. Porque essa é a maneira que Ele quer de nós. E sabe, isso é radical. Isso é radical. Isso vai contra a nossa maneira de enxergar a sociedade. Falei ontem com jovens, vocês foram, desde crianças, doutrinados a amarem a si mesmo em primeiro lugar. Foram ensinados. Se você não se ama em primeiro lugar, você não tem a capacidade de amor ao seu próximo, porque na maneira como eu aprendo a me amar, eu consigo enxergar o meu próximo e amar a ele mesmo. É mentira. Isso é mentira. Quando eu olho o meu Senhor e em função do meu Senhor eu amo, isso sim é a verdade. Quando os meus olhos estão fixos nele e o meu serviço é por causa dele, do que ele fez por mim, isso sim verdadeiramente é como eu devo servir e não por qualquer vanglória, e não por ter uma estátua, e não para ter qualquer outra coisa, mas simplesmente por causa de Cristo. É por causa de Cristo e de Cristo exclusivo que nós servimos. E como famílias, nós devemos servir, conjugar melhor esse verbo dentro dos nossos lares, servir. Vai ter dias que você vai chegar cansado em casa e você só quer descansar. Mas você vai olhar a necessidade do outro e vai dar o passo a mais. Você vai caminhar mais uma milha além daquilo que era a sua obrigação por amor e por querer servir como seu mestre serviu. E rapidamente, porque eu já me estendi bastante, o terceiro verbo e último verbo que nós temos muita dificuldade
de conjugar nos nossos lares é o verbo perdoar. É o verbo perdoar. O Moody disse que o pecado grita alto, mas o perdão grita mais alto. O perdão não é uma opção para o cristão, não é uma coisa que você pode escolher perdoar. Você deve perdoar, porque Cristo te ensinou assim sobre perdão. Vai comigo para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, quando Jesus está ensinando sobre a oração, quando está ensinando sobre o orar, como está ensinando para que você venha a orar, ele vai ensinar a partir ali do versículo de número 5, mas propriamente, desculpa, no versículo de número 9, ele vai começar a ensinar sobre isso, mas especificamente no versículo de número 12, ele vai dizer, perdoa-nos. Perdoa-nos. Ali não tem a palavra Deus, mas eu vou incluir, perdoa-nos, Deus, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Nós devemos perdoar, nós pedimos perdão de Deus na mesma forma, na mesma medida que Ele me perdoa. Na mesma medida que eu perdoo o meu próximo, perdão, falei errado. Então eu peço para que Deus me perdoe na mesma medida como eu perdoo ao meu próximo. Quanto de perdão você acha que está ganhando de Deus? Verdadeiramente. Quanto de perdão você acha que está ganhando de Deus, se essa é a régua de medir? Se eu sou perdoado dependendo do quanto eu estendo perdão, quanto de perdão verdadeiramente eu estou recebendo? Se não houver perdão da nossa parte, não podemos querer exigir de Deus receber perdão da parte dele. O C.S. Lewis ele vai dizer, ser cristão significa perdoar o indesculpável, porque Deus perdoou o indesculpável de ti. Nós perdoamos porque a dívida que nós tínhamos contra ele era muito maior do que qualquer dívida que qualquer ser humano em toda uma vida seja capaz de produzir contra nós. E por causa disso nós perdoamos. Agora eu gostaria de considerar algo. Existem muitas pessoas que querem receber perdão sempre, mas nunca fazem a sua parte para que haja restauração de relacionamentos. Eu quero que as pessoas me perdoem, eu quero que as pessoas se retratem comigo, eu quero que os relacionamentos sejam restaurados comigo, mas eu não faço nada para que isso venha acontecer. E não é assim que funciona. No próprio livro de Mateus, Jesus vai deixar claro no versículo de número 15, se teu irmão pecar contra ti, vai. Então quem vai não é quem ofende. Quem vai é quem foi ofendido. E ele não vai com o espírito de revanchismo, dizendo, você me feriu, você me machucou, olha só o que você fez comigo. Não, ele vai lá porque ele pensa, existe um relacionamento quebrado. Talvez para aquela pessoa, essa pessoa nem saiba que esse relacionamento está abalado, que eu estou triste por causa dessa situação, mas eu não quero perder essa comunhão, e eu vou lá restaurar isso de uma vez, e eu vou falar, olha só, me perdoa, eu preciso falar contigo. Aquilo que você disse, aquilo que você fez, não foi legal. Quantos relacionamentos teriam sido rapidamente restaurados se somente isso tivesse acontecido? Mas o que a gente faz? A gente para, a gente se afasta, a gente se isola e não restaura o relacionamento. Eu não consigo imaginar, saber que existe um relacionamento quebrado e eu não fiz a minha parte para poder restaurar esse relacionamento. Sabe, às vezes a gente fala coisas, eu lembro que com a Lu, sabe, eu tenho grandes memórias do nosso relacionamento. E quantas vezes ela não chegou e falou, olha só, aquilo que tu falou, da maneira como tu falou, não foi legal.
E eu falei, puxa, me perdoa, porque para mim não tinha esse nível de percepção. Porque eu sou de uma família diferente, eu tenho origens diferentes, eu tenho maneiras de pensar diferente. Então, quando eu fazia alguma coisa, não era com o intuito de ofender ninguém. Mas, às vezes, no ouvido daquela pessoa, aquilo foi ofensivo. Mas a gente não queria que nosso relacionamento ficasse quebrado. Então, o que a gente falava? A gente falava. A gente conversava. A gente trabalhava para que aquilo não pudesse ser uma barreira entre nós. Quantos são os casais que, ao invés de tratar os seus problemas, eles simplesmente dão de costas para a solução? Nós precisamos falar abertamente, em amor, sabe? Não existe um espírito de pisar na cabeça de ninguém. De eu sou melhor, porque na verdade a pessoa que não fala, que não quer restaurar, porque fica magoada e se isola, essa pessoa, para mim, particularmente, eu acredito que biblicamente falando, essa pessoa é muito egoísta. Muito egoísta. Porque ela não quer fazer a parte dela para restaurar. Isso é um egoísmo muito grande. E nós precisamos quebrar essas linhas. Precisamos quebrar essas coisas, irmãos. É um mundo caído. É um mundo que jaz no maligno. E nós, Igreja de Cristo, não podemos permitir que os poucos soldados que nós temos se percam. Por causa, de, às vezes, de uma picuinha, de uma coisa pequena. Mas ao invés disso, nós devemos estar juntos. Aí você vai pensar, mas a pessoa sabe que ela me falou uma coisa e me machucou. Ela sabe que não é uma boa fazer isso. Ela sabe disso. Mas você está indo lá não para, de novo, para acertar as contas, mas para ajudar um teu irmão. Se Deus me tratasse dessa forma, como muitas vezes nós nos tratamos, eu não estaria mais aqui. Mas Deus, ele resgata, ele puxa, ele traz de volta, ele faz caminhar junto novamente. Ele não quer separação, ele deu o filho dele para que não houvesse separação entre eu e ele. O que eu estou disposto a abrir mão para que não haja separação entre eu e meu irmão? Nós precisamos de todos unidos. Nós precisamos de todos trabalhando com o mesmo enfoque. E por isso que é tão necessário que nós perdoemos. E na sequência aqui dessa oração, olha, vamos ler a oração. Vamos ler a oração. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Mateus 6:9. Mateus 6:9. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Provavelmente tua Bíblia tem parênteses, colchetes, dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém. Isso é porque nem todos os originais têm essa parte. A oração, na verdade, na maior parte dos manuscritos é, e livra-nos do mal. Mas parece que está vazio o final, e aí alguém colocou lá uma coisa bonitinha e encerrou. Mas percebe comigo, existe um apêndice, existe um pós-oração, versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É interessante que de todos os aspectos da oração, tentação, livrar de mal, exaltação do nome de Deus, o único que tem uma continuidade, um comentário, é simplesmente a situação do perdão. O perdão é aquilo que ele quer enfatizar, olha só, vocês têm que perdoar. Vocês têm que perdoar.
Vocês acabaram de orar, assim, ó, lembra disso. Acabou de orar. Se vocês perdoam os homens, Deus também te perdoa. Deus te perdoa. Ele te perdoa. Mas se tu não perdoa os homens, não vai poder encontrar isso no seu Deus. Então esses são os 3 verbos que nós temos, que muitas vezes são difíceis de serem conjugados nos nossos lares. O verbo amar, o verbo servir e o verbo perdoar. Que Deus possa nos estender a sua graça, porque é só pela graça que nós podemos ser e alcançar o padrão dele. Alcançar o padrão dele. Se nessa noite você precisa demonstrar mais amor, demonstre. Se nessa noite você precisa servir mais, sirva. Se nessa noite você precisar perdoar, perdoe. Porque não é bom que o sol se ponha sobre essas situações. Que Deus nos abençoe e vamos orar. Pai querido, obrigado por tua palavra. Viva, viva, viva. Palavra viva. Inegável, inegável que a tua palavra é viva. Obrigado, Pai, porque nossos lares têm solução. Nossas famílias têm solução. A sociedade nunca vai ficar perfeita. Nós nunca vamos trazer o paraíso para essa terra. Mas isso não significa que nós, como igreja, não vamos fazer nossa parte. Nós vamos amar mesmo quando não nos amam. Nós vamos servir mesmo quando as pessoas não dão valor ao nosso serviço. Nós vamos perdoar ainda que a mão não seja estendida de volta a nós. Nos ajuda, Senhor Deus, porque é só por Cristo que fez todas estas coisas desta forma que nós podemos alcançar esse padrão. Nos ajuda, Pai. Precisamos de Ti, somente de Ti, para que nós servamos dia após dia conforme o que o Senhor quer de nós. Muito obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra. Nos dá uma boa semana sob Tua graça, sob Tua proteção. Em nome de Cristo Jesus. Amém.